Presta bastante atenção, porque neste momento você vai ficar muito emocionado e vai chorar muito. Presta atenção. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável, mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribui para a defesa da Constituição com o pluralismo próprio das sociedades abertas. Preciso de mais água, está trabalhando? Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis. Estou desolado. Carmen Lúcia, sua integridade pessoal e compromissos com o Brasil irradiam uma luz que ilumina esse tribunal. Ai, meu Deus. E inspira pessoas pelo país afora. Levo Vossa Excelência no coração. Ministro Dias Toffoli, sua capacidade de gestão e sensibilidade fizeram enorme diferença para o tribunal em decisões como a ampliação do plenário virtual e o inquérito que permitiu desbaratar o extremismo antidemocrático no Brasil. Oh, my God. Ministro Luiz Fux, somos amigos desde quando eu estava nos bancos escolares. Para deixar claro quem é mais velho aqui. Foi você o celebrante do meu casamento feliz e estar ao seu lado aqui no tribunal todos esses anos foi motivo de alegria e orgulho para mim. Ministro Alexandre de Moraes, eu e todos nós somos testemunhas da sua dedicação ao trabalho. Putz, deixa eu tirar. Olha a cara do faraó, bicho. Oh. Ao país e à causa da proteção das instituições. Vai chorar também. E somos solidários com os preços pessoais elevados que está tendo que pagar e que um dia a história haverá de reconhecer e reparar. Rapaz, vai acabar com a água do STF todinha. Ministro Cássio Nunes Marques virá me... Ah, não, eu esqueci, eu tô triste. Eu tô muito triste com a notícia dessa. Barroso tá saindo, pessoal. Na verdade, ele fez um acordo. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados aí, né, do outro lado? Ele fez um acordo, pessoal. Ele vai sair bem, tá? Ele não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Ele fez o trabalho dele certinho, que ele foi pago para fazer, e agora vem a recompensa, não é isso? Olha só aí, ó. Barroso deixa o STF com direito a salário de 46 mil. Não dá nem para comprar, né, meu? A fazer a compra do mês direito. Pouco dinheiro, pouca aposentadoria para ele, né? Ministro cita desgaste pessoal e evita definir próximos passos. O desgaste pessoal, será que vem assim recheado de Magnitsky? Será que esse desgaste pessoal dele... porque assim, a pessoa está fazendo um trabalho tão excelente pela justiça no Brasil, por que deixar assim o cargo, né? Se ele fez algo certo pelo Brasil, se ele fez algo realmente genuíno para defender a justiça no nosso país, por que ele está saindo assim tão repentinamente, né? É no mínimo estranho, né? Mas, ó, vai sair bem. 46 mil fora o que foi acordado do lado de fora desse. Isso aqui é o que vai ser, tá ali na folha da Receita Federal, né? Não é isso? Quando ele for lá prestar contas, aí vai estar aí esses 46 mil. Fora os outros acordos que a gente sabe que tem aí, né? Que o companheiro, você tá muito cansado. Sai daí, companheiro. Dá lugar para outro companheiro. Eu vou colocar outro companheiro no companheiro. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo. Então, se você chegou até aqui agora, neste momento, muito obrigado pela sua presença. Já vai deixando o like para ajudar o Mário Robert. Compartilhe em todas as suas redes sociais e se inscreve no canal e ativa o sino para você não perder
absolutamente nada. Quem está muito feliz, mas ao mesmo tempo sabe que Barroso é esperto, está arregando, está saindo fora para tentar se livrar da Magnitsky, são os nossos amigos da Timeline, e o Alan dos Santos vai aí escrachar junto com o Lacombe e com o Max. De repente dá risada do Luiz Roberto Barroso, né? Anunciou que vai se afastar do STF, vai se aposentar. Tadinho. Ele teria mais 8 anos ainda no Supremo, mas correu. O moço correu, fez lá um discurso todo emocionado, chorando, fazendo uns barulhos estranhos com a boca. A gente vai falar um pouquinho um bocadão do ministro mais woke que já passou pelo Supremo Tribunal Federal, o maior ativista político do Supremo Tribunal Federal, que fez um discurso reclamando do radicalismo e da intolerância. Mas quem foi que falou perdeu o mané, não a mola? Nós derrotamos o... Foi ele. Pois é, foi ele. Bom, mas vamos lá. Luiz Roberto Barroso, indicado pela Dilma, a quem ele agradeceu a Dilma no discurso, agradeceu ao Lula, chegou à corte em 2013. Esse é o dado oficial, né? Ele foi indicado pelo Cesare Battisti, né? Ele foi advogado do Cesare Battisti. Ele foi bom advogado, aliás, né? Ele tinha uma banca, um escritório. Rafa, cadê a Rafa? Até tá vendo. Ele foi bom advogado, não foi, o Barroso? Foi um bom advogado. Também especializado em trâmites disso. Ele falou, tu sabe o que ele falou? Trambiques e tramóias, terrorismos. Tu sabe o que ele falou aqui? Quando ele visitava o Cesare Battisti na cadeia, ele aprendeu mais com o Cesare do que todos os anos de faculdade. Sim, ele olhava nos olhos. Explica bem o que ele faz com a advocacia. Cesare Battisti. Engraçado que o cara confessa na cara dura. Tipo assim, não, eu visitei Ele não fala terrorista, né? Meu cliente. Mas vamos traduzir, né? Eu visitei o terrorista na cadeia e aprendi mais com ele do que com todos os anos de advocacia. Eu falei assim, óbvio, pronto, agora você explica bem o que você está fazendo com seus estudos de direito, né? Bom, rapaz, a história agora é a seguinte, né? O Barroso quer viver com mais literatura e poesia. Além de destruir o Supremo Tribunal Federal, agora ele quer destruir a literatura e a poesia. Exatamente. Os áudios estão bem, é que tem que falar bem pertinho assim, ó. Bem pertinho do microfone. Isso. Assim é o Barroso. Ai. Rapaz, o Barroso não pode ver um microfone. Que ele cai Jesus lavou minha boca com sabão. Hoje eu não vou xingar. Então nem venha. Não. Difícil, o boletim é difícil. Mas enfim. Maior que aquilo? Pô, aquilo é enorme. É enorme. Não fala assim que o Barroso tá solto agora. Vai que ele gosta. Eu até perdi o rumo aqui, que o pessoal do... Respondeu aqui, ó, 7h18. Aqui. Não pode perder o Rubio, mas o rumo... Aí, então, os americanos aqui, por que eles entenderam a importância do Brasil para o cenário político americano? Né? Eles entenderam porque a gente estava no Vale a Pena Ver de novo. Quando a gente começou a conversar com eles no início, e a gente comentava, falava assim, ó, o próximo passo do fulano certamente vai ser esse aqui. Aí o cara não entendia muito bem, não dava muito crédito. Aí quando a merda aconteceu, ele falou, opa, Alan, tudo bom? E aí, como é que você tá? Não, faz tempo que a gente não conversa e tal. Então, aconteceu exatamente daquele jeito que você falou e a gente quer ouvir mais sobre isso. É isso. Ou seja, o Brasil, ele... Da mesma maneira que a gente conversava com o pessoal da Venezuela, lembra? Em 2014, Max? 15, as coisas que eles contavam. A gente entrando em contato com o pessoal da Venezuela, eles já dizendo mais ou menos como é que seria. Aquelas notícias que a Globo criticou na época. Lembra que jornais todos no Brasil criticaram que a Suprema Corte da Venezuela assumiu os poderes do Congresso? Então todo mundo gritou aquilo ali. Não, isso aqui não pode, que absurdo. Aí acontece no Brasil, eles mudam. Aprenda... Como é que é? Aprenda como isso é bom, não? Como é que é? Saiba como isso é bom. Veja como isso é bom. Veja como isso é bom. Veja como isso é bom. Da Meire Leitão, vai. Só para vocês saberem que quem está cotado para entrar no lugar do Luiz Roberto Barroso é o Rodrigo... desde sempre, né? O Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é o Rodrigo Pacheco, quer porque quer. Mas não pode entrar um hétero? E o... Porra, não. Sai. E o Lula, que é o PT, É a cota gay. Cara, não pode... Mas então, o Alan tá pedindo a cota hétero. Qual é a implicância que os caras têm, velho? Não pode entrar um homem? Que tá lá. Cara, posso dizer? Quer ver vocês acharem o Rodrigo Pacheco melhor? Bom. Jorge Messias da AGU é o outro cotado. Ah, não, peraí, calma. Jorge Messias. O quão fundo pode ir esse país, hein? O quão fundo pode descer o Brasil com a indicação de Jorge Messias para o STF. Daqui um dia eu não vou poder mais chamar ele de Messias, né? Vou ter que tomar cuidado, né? Com as minhas próximas palavras. Cara,
Jorge Messias, não dá pra. Mas foi prometido aos dois, né, esse carro. Então a gente... Não, no Brasil, eu só vou considerar coisa anormal quando Fernandinho Beiramar estiver como ministro da STF. Eu não duvido, Não, não. fala muito alto, não. O pessoal tá falando. É, aí, ó. Fala muito alto, Vai não. que... Não, é o único jeito de eu achar que o Brasil tá fora dos trilhos, assim. Não dá ideia. Fernandinho Beiramar, mas ainda assim ainda não vou me escandalizar muito, não. A turma recebeu o Sagodinho? Não, tá todo mundo só olhando. Não, receberam. Só que assim, eles vão ficar. Se o Brasil, por exemplo, se o Fernandinho Beiramar vira ministro da STF, pra mim, não é que a coisa ficou anormal. Vocês conhecem o Stifler, do American Pie? Sim. Ai, Jesus, lá vem. Então, só ficou descarado demais, entendeu? É aquele arquétipo. Ele quer o que todo mundo quer, ele faz o que todo mundo quer fazer, mas só que ele é mais rápido, mais avançado, entendeu? Mais taradinho e não tem nenhum freio. Famoso sem noção. É o famoso sem noção. Entendeu? Ele é dos membros do grupo. Ele quer a mesma coisa que todo mundo naquele grupo quer, só que ele é mais rápido, mais descarado. Eu chamo de Stifler. Jamile, Sabia que, por exemplo, na Venezuela, a Venezuela, para entrar no Foro de São Paulo, ela foi a última, né? Ela demorou a entrar. Não sabia. Sim, porque o medo dos cabeças do Foro de São Paulo era que a Venezuela, o Chávez, no caso, né? Mostrasse rápido demais quais eram as intenções do Foro de São Paulo. Entendeu? Todo grupo, toda organização criminosa tem aqueles que eles querem muito rápido, né? Os emocionados. Muito, a mão é mais rápida que a cabeça. E aí um bom estrategista contém essas pessoas, né? Uhum. E um outro estrategista acaba matando quem contém. E todo crime organizado funciona dessa maneira. Então, no Brasil, esse negócio de sai Barroso, entra Messias, Jorge Messias, quem mais? Qual é o outro? Pacheco. Girafales, né? Professor Girafales. Tu nunca viu que ele parece com o professor Girafales? Falando, igualzinho. lembra ele, mesmo. ele, Altão, ele desengonçado. inventa. Eu não sei quem é o professor Girafales, mas eu não Apelido pra vi todo a chave. mundo, Mas é o de terno, não é? O de terno, que tá sempre de terno, não é? Hã? Então eu sei Professor quem é. Girafales. Botar um bigodinho Caramba, Pacheco. lá é o como ele professor teve Girafales. infância, não? Eu tô vendo aqui as redes sociais, a repercussão da aposentadoria antecipada do Luiz Roberto Barroso. Eu achei estranho, não sei se Alan consegue explicar. Disseram que ele não aguentou o tranco. Eu vi aqui no X. E também parece que já tem uma promoção pronta. O Marco Rubio já lançou uma promoção relâmpago. O substituto estará automaticamente entre os 5 próximos a serem agraciados com a Lei Magnitsky. Promoção mesmo. Sente na cadeira, ganha, Ninsky. Promoção e pra Sim. mocinha. O Barroso não aguentou. Sanção garantida com humilhação internacional incluída. Muito Lembra bom. quando a gente brincava do pós-flamejante? É por isso, não adianta. O cara pode até brincar de colocar coisa no orifício, mas quando é a Magnitsky, é grande demais, então não tem como. Você vê que se nem o Barroso aguentou o tranco, é porque assim, meu irmão, é maior do que o Kid Bengala. Ele não quis nem deixar chegar perto, né? Não, é maior que o Kid Bengala. Isso é certo. Sorry, Jamile. Hoje tem menino. Não, mas é interessante ver como é que as pessoas normalmente falavam, Magnitsky não vai adiantar nada. Não vai não. Você já percebe, a gente já tem uma primeira renúncia. Porque, olha só, a situação do Alexandre de Moraes hoje, por exemplo, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. E dependendo de como as coisas se desenvolverem, a Magnitsky ela também pode ser estendida, por exemplo, para os filhos do Alexandre de Moraes. Se os Estados Unidos descobrir que os filhos estão ajudando o Alexandre de Moraes a burlar a lei Magnitsky, eles podem ser sancionados, assim como a esposa do Alexandre de Moraes. E as empresas em que eles tenham sociedade também podem ser sancionadas, assim como a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. Então, é um negócio assim, quase uma lepra mesmo, né? Quase uma doença. Você vai contaminando todo mundo que está ao seu redor. Então, vai ficando uma coisa insustentável. Vai ficando uma coisa insustentável. O Barroso ele já se antecipou, ele viu o problema, ele sabe que aquilo pode afetar a família dele, e aí ele saiu fora, ele renunciou. Gente, o mínimo que o STF deveria fazer neste momento era aconselhar o Alexandre de Moraes a renunciar. Pois é. Aconselhar, vocês entendem o que eu quero dizer. Né? É isso que eu sempre digo, cara. É o que eu sempre digo. Tem que fazer o cara renunciar. É isso que tinha que ser feito. Porque é a única saída para ele neste momento.
É a única saída não somente para ele, mas também para todo o STF. Neste momento, eles estão totalmente queimados, dentro e fora da rodinha, se é que vocês me entendem. Então, a única saída para eles é fazer com que o faraó, principalmente, renuncie. Renuncie de seu cargo, entregue, faça o que ele quiser, soque aonde ele quiser, mas que ele saísse do cargo e entregasse tudo a partir desse momento. Pessoal, temos aqui um recado rápido para vocês. Não saiam daí, vocês todos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Mas eu preciso da sua ajuda para que eu continue este trabalho. Se você acha que o meu trabalho é sério, se você considera que o meu trabalho é importante para manter o Brasil funcionando e sem os esquerdistas, que eu trago a verdade dos fatos para vocês, gosta do meu tipo de jornalismo, me ajude a continuar aqui. Eu preciso da sua mão, eu preciso da sua força e só dependo de você para que esse programa continue no ar. Tá aqui, ó. pixmariorobert@gmail.com, tá aqui embaixo, piscando para vocês. Também tá lá na imagem lá da promoção. Então, ó, uma camiseta do Bolsonaro, um busto do Bolsonaro dourado, a caneca Meu Partido é o Brasil com a estampa do presidente Bolsonaro, e o Submundo Hacker vai ser sorteado aqui neste canal no dia 4/11, 4 de novembro, na live, ao vivo. Vocês vão acompanhar aqui com uma roleta que vai ter. Se você doar para o canal R$10, o seu nome já entra automaticamente na lista de concorrentes que vai estar aí concorrendo a esses brindes maravilhosos. Na verdade, 4 prêmios sensacionais que eu separei aqui para vocês nesse mês, tá? Mês especial aí, no Natal vai ser melhor ainda, mas nesse mês eu preciso ainda da sua mão, da sua força para continuar o meu trabalho aqui. Uma chance, R$10. O preço tá bem popular para que você possa participar. Tem gente que manda 5, tem gente que manda 10 chances, né? 10 chances são R$100. Por favor, mande o quanto você puder. Se você não puder participar da promoção, você pode mandar R$1, 2, qualquer valor ajuda a gente a continuar. Mas se não for pesar aí no seu bolso, participe da nossa promoção e ajude o Mário Robert a continuar aqui, tá bom? Isso aqui é uma forma de eu conseguir sustentar o trabalho que eu venho fazendo aqui durante anos, e esse aqui está sendo o ano mais difícil aqui dentro da plataforma do YouTube para trabalhar para vocês, tá bom? Então eu peço para que vocês me ajudem a recuperar aí o tempo perdido, tá bom? Me ajude, que eu ajudo vocês de volta, ok? Próxima matéria na tela, olha só isso aqui. Moraes aponta má fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro. Você não está ouvindo direito, você não está ouvindo errado, não. Você está ouvindo direito, você está ouvindo certinho. O Alexandre Moraes fez por bem apontar uma má fé novamente contra a defesa de Felipe Martins, contra os advogados de Felipe Martins, eles teriam agido de má fé. Não, ele estando julgando e à frente de investigações de um caso que ele é vítima, não tem má fé aí. Mas a má fé é dos advogados advogarem. É a profissão do camarada. E pior é isso. Ele sabe, é a profissão dele. Ele nunca foi juiz na vida. Ele foi advogado. Foi advogado. Secretário de Segurança Pública de São Paulo foi o cargo mais alto que ele conseguiu antes do STF. Então esse cara nunca foi mais do que um advogado. E hoje, ele vilipendia todos os dias. Ele dá um golpe todos os dias na profissão que deu o que ele tem hoje em dia. Que deu a relevância que ele tem hoje em dia. Que ele chegou onde ele chegou por causa da profissão de advogado que ele exercia. E aí eu não sei, eu não entro no mérito se ele era um bom advogado ou não era um bom advogado. Estou entrando aqui no mérito de ele ter se profissionalizado, estudado direito, feito ali a faculdade, prestou a prova da OAB e advogava até então, antes de entrar no STF. E porque hoje ele corre atrás justamente dos profissionais que ele já foi um dia. É algo assim estarrecedor, né? O ministro do STF destituiu os advogados Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins, ex-assessores de Bolsonaro. Moraes justificou
que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimadas, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira. Bom, vamos lá. Os advogados de Felipe Martins, principalmente Jeffrey Chikine, que é um dos advogados dele, talvez o mais famoso de todos, ele veio nas redes sociais e falou exatamente o que aconteceu. E nós vamos acompanhar o que o advogado Jeffrey Chikine falou sobre esta perseguição, mais essa perseguição implacável contra advogados no Brasil. E a OAB, ó, em silêncio absoluto, né? Covardia. A toda a imprensa brasileira, em nome da defesa de Felipe Martins. Eu estou no meio de um tribunal do júri, estou de beca ainda, porque advogado sou, e recebo agora a notícia de que o ministro relator da farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, me destituiu da defesa de Felipe Martins. A mim e o meu colega advogado, doutor Ricardo. Alexandre de Moraes nos excluiu, nos tirou da defesa. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito. E em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Poderia muito bem o ministro decidir da seguinte forma: não concedo mais prazo à defesa, cumpra o prazo já estabelecido. Não, pelo contrário, fez vistas grossas às ilegalidades da PGR, porque deveria ter decidido por tirar esses documentos que a PGR trouxe. Veja, terminada a instrução, terminou o prazo para a oitiva das testemunhas, terminou a fase para ouvir testemunhas. Você não pode trazer novos elementos. A PGR, após o término da instrução, Felipe já havia sido interrogado, trouxe novos elementos, ou seja, isso viola o devido processo legal porque não há como exercer contraditório e ampla defesa. O que diz a jurisprudência? Nesse caso, o magistrado tem que retirar esses elementos do processo porque não há como exercer uma ampla defesa. Nós peticionamos dizendo, queremos que esses elementos sejam retirados, caso o outro seja entendimento, nos dê mais prazo para apresentar as alegações finais. O ministro, então, decide da seguinte forma: a defesa perdeu o prazo, o que não é verdade, ainda não terminou o nosso prazo e... Aí, ó, o Jeffrey Chikine acabou de dizer que não é verdade, desmentiu ele. Então não acabou o prazo, tá? Não vem ao mérito aqui se eu confio ou não nesse camarada, nesse Jeffrey Chikine. Vocês sabem o meu posicionamento diante dele. É um cara que chegou agora, quer sentar na janela, fala de pessoas do 8 de janeiro sem ser defensor do 8 de janeiro. É um cara totalmente que eu sei qual que é a jogada dele. Pelo menos eu imagino qual que seja a jogada dele. Mas, nesse caso aqui, é injustiça que está sendo cometido contra o Felipe Martins, retirando os advogados de defesa do Felipe Martins e colocando o Estado para defendê-lo. Isso aqui é algo total... Olha, vai, continue, Faraó. Continue fazendo isso, Faraó.
Continue, só tá deixando mais claro o que você é. Tirou os advogados, intimando a Defensoria Pública para que venha a defender o Felipe Martins. Isso é aberrante. Primeiro, o ministro trouxe uma jurisprudência de 1956. Disse que poderia me destituir da defesa com base em um julgado do STF de 1956. Acontece que, desde a Constituição de 88, não se pode destituir o advogado de defesa. É o réu que decide quem é o seu advogado. Poderia, em caso muito excepcional, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mandar intimar pessoalmente o Felipe Martins para que o Felipe Martins, no prazo de 10 dias, indicasse nova defesa. Ainda assim, seria muito autoritário. Então, venho publicamente, no meio de um júri, estou no tribunal do júri defendendo um acusado, venho aqui me manifestar publicamente, oficialmente, desse excesso de acusação, dessa arbitrariedade realizada por esse relator que não tem direito de escolher quem vai defender o acusado. Agora, eu digo para vocês enquanto Jeffrey, será mesmo que não há um objetivo contra mim por trás disso? Será que não há uma finalidade às escuras de me tirar desse processo enquanto advogado? Por que quer me tirar desse processo? Eu estou incomodando alguma arbitrariedade? Eu estou defendendo demais? Eu estou atrapalhando algo? Eu estou atrapalhando alguma acusação? Eu estou atrapalhando algum jogo? Exigir o devido processo legal é minha obrigação enquanto advogado. Deixa eu deixar bem claro a todo o Brasil. Tenho orgulho dessa beca aqui visto. O advogado é o único ator desse sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E eu não me curvo a essa tirania, porque a minha missão de vida é defender a correta aplicação da lei que está sendo rasgada. Aqui atrás, livros de direito constitucional e de processo penal que hoje o Brasil vê serem rasgados. E um advogado que exerce uma defesa efetiva está incomodando. Então que fique bem claro a toda a imprensa e a todo o Brasil: eu não perdi prazo das alegações finais. Eu agi corretamente. Eu pedi mais prazo. Poderia o ministro ter negado e eu apresentava as alegações finais, que já estão prontas e tem mais de 350 páginas a rebater todas as ilegalidades e todos os abusos dessa acusação totalitária, injusta contra esse inocente. Fica aqui minha nota pública, já estamos preparando o recurso e vamos a órgãos internacionais com toda a certeza, porque esse processo já não pode ser assim chamado há muito tempo. Eu sou o Jeffrey Chiquini, eu sou advogado criminalista, OAB Paraná 65371 e falo em nome da defesa de um injustiçado. É complicado, viu? É complicado porque a injustiça acontece aqui corriqueiramente e tem pessoas aqui que estão de olhos fechados ou fecham os olhos propositalmente para o que está acontecendo no Brasil. E aí o próprio Felipe Martins respondeu a isso, né? Vamos ver a nota do Felipe Martins, ó. Felipe Martins pede a Moraes que reveja a destituição de seus advogados. Ele escreveu de próprio punho, pessoal, uma carta para o Alexandre de Moraes, uma carta aberta. O ex-assessor da presidência, Felipe Martins, pediu ao ministro Alexandre que reconsidere a decisão. Abre aspas. A destituição dos meus advogados, realizada sem minha oitiva e sem prévio contraditório, é abusiva e viola frontalmente os meus direitos inalienáveis, em especial o direito de escolher livremente o defensor de minha confiança, disse Felipe em uma petição escrita à mão e protocolada nesta sexta-feira, dia 10. Os advogados de Felipe Martins contestaram as provas apresentadas pelo Ministério Público e afirmaram que elementos inéditos tinham sido incluídos no processo. Pediram pelo menos mais 15 dias, ou seja, o prazo não foi... eles não perderam o prazo, como o Jeffrey Chiquini disse no vídeo aqui, tá? Eles, na verdade, pediram mais prazo, só que ele não respondeu nem se sim, nem se não.
simplesmente deixou passar os dias, como um bom covarde, como um bom, né, ditador que é, deixou passar os dias, foi lá e grampeou e cortou os advogados. Foi isso que aconteceu. O prazo para entrega das alegações do núcleo 2 do inquérito da tentativa de golpe foi de 15 dias e se encerrou às 23h59 de terça-feira, dia 7 de outubro. As alegações finais são a última etapa antes do julgamento, em que a acusação e defesa apresentam por escrito seus argumentos com base nas provas reunidas durante a instrução. Moraes disse em sua decisão que a defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou as alegações finais dentro do prazo. Chamou o pedido de advogados de clara manobra procrastinatória. Com a destituição dos advogados, Felipe será representado pela DPU, Defensoria Pública da União. Aí você tira os advogados que o cara confia, né, que o cara colocou na sua defesa, né, um processo montado, a gente já sabe que é um processo montado, aí coloca a Defensoria Pública da União, ou seja, coloca o Estado, em que você sabe que o sistema está dentro, para defender o Felipe Martins. É algo assim surreal, né? O ex-assessor de Bolsonaro criticou essa possibilidade. Declaro para todos os fins legais que não autorizei, não solicitei e não consinto com a DPU ou qualquer defensor dativo me represente ou pratique qualquer ato de defesa neste processo. Então aqui o Felipe Martins está recusando essa loucura de colocar, né, o departamento público para defendê-lo. A destituição do advogado só é possível em caso de abandono. Não houve abandono nem perda de prazo de alegações finais. Pelo contrário, foi pedido mais prazo, né? Mas, segundo consta, pedido de dilação motivado por fatos novos e produção de provas pendentes. Mesmo em hipótese de abandono, o juiz deve ouvir o réu para que ele indique um novo advogado antes de nomear a DPU. Ou seja, o cara está fazendo tudo fora da lei. O cara está fazendo tudo por cima da lei, ele passa por cima de tudo, absolutamente tudo. Ao ignorar esse procedimento, escolher unilateralmente a defensoria, Moraes viola o direito de escolha do réu e fere o princípio da ampla defesa. Ele já violou esse princípio, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Aí tem a nota dos advogados. Há muito tempo. Olha só. O movimento Advogados de Direita vem a público manifestar o seu apoio irrestrito às bancadas de defesa do coronel Marcelo Câmara e Felipe Martins, bem como o seu repúdio veemente à decisão que destituiu ambas as defesas constituídas e ao silêncio inadmissível da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB só recebe dinheiro, a gente já sabe disso. Só serve para receber a contribuição do sindicalizado, porque isso aqui é um sindicato, tá? Você paga o sindicato, quando você vai correr atrás do sindicato, eles cagam para você. Essa é a OAB, tá? Então, se a OAB não se manifestar nas últimas 24 horas, vocês sabem que eles estão sendo lenientes, frouxos e baixando as calças, mais uma vez, para as arbitrariedades desse perseguidor das pessoas de bem desse país. É algo surreal. O Felipe Martins não deve... Depois da derrota, a Caixa nem está sendo processado por nada. Porque a gente já viu que foi tudo adulterado, inclusive a entrada dele dentro dos Estados Unidos. Mas relaxa, porque eles estão correndo atrás e as provas vão aparecer. Vamos ouvir então o Gustavo Gaio falando sobre a CPMI, é outra grande coisa que está acontecendo aí, cada dia está sendo revelado mais e mais bandidagem no nosso Brasil e a gente precisa ficar de olho, dá uma olhada. Depois da derrota cachapante de ontem, quando o governo quis taxar todo o povo brasileiro, não os ricos, que isso fique bem claro, hoje eles estão passando por mais um momento desesperador. Como vocês sabem, hoje o presidente do Sindinap, aquele esquema de corrupção que envolve inclusive o irmão do Lula, sofreu busca e apreensão pela manhã e o presidente do Sindinap está hoje fazendo o seu testemunho na CPMI do INSS. Porém, foi protegido pelo Flávio Dino e ele não precisa responder nada porque o Flávio Dino deu habeas corpus a um cara que roubou milhões de velhinhos junto com o irmão do Lula. E aí a questão é, por que o desespero do PT hoje está fora do gráfico? Por causa deste cara aqui, ó.
o irmão do Lula. Se o irmão do Lula for convocado, se o irmão do Lula for preso e ficar comprovado que ele participou do esquema de corrupção, com o governo sabendo e proteção dos membros do PT e do governo, então, meus amigos, acabou para esse governo. É o fim para eles. E eles sabem disso. PF apreende uma grande quantidade de dinheiro vivo na sede do Sindinap do irmão do Lula, que é vice-presidente. Olha que loucura! E a maior loucura ainda é que o Jornal Nacional e o Fantástico não fala nada sobre isso. Mas vamos lá, escuta esse cara aqui falando. Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS. A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não... Resumindo, roubou e roubou muito. O sindicato do irmão do Lula roubou muito, se eu não me engano, em torno de 600 milhões de reais dos velhinhos. A família Lula está roubando velhinhos. E eles estão desesperados. E aí surgiu um momento hoje onde quase que foram para porrada ali na CPMI. O relator, Alfredo Gaspar, mostrou ali o vínculo do, olha só, quem que é esse aqui? É o irmão do Lula. E ele estava apresentando, né, lá com os ministros, o irmão do Lula, o presidente do Sindinap. Aparentemente o irmão do Lula era o cara que abria as portas para que eles pudessem roubar mais. Está aqui de novo o ministro, o irmão do Lula, o presidente, que hoje, representante do Sindinap, que hoje recebeu habeas corpus para não precisar falar nada. Durante a fala do Alfredo Gaspar, ele mostrando como que o Frei Chico, né, irmão do Lula, roubou, que fique bem claro, o Jornal Nacional não vai falar, o Fantástico não vai falar, a maioria da população brasileira não está sabendo dos maiores escândalos que aconteceram na nossa história. Ele vira e fala que, dependendo das respostas do presidente do Sindinap, ele ia convocar o irmão do Lula. Rapaz, foi só ele falar que iria convocar o irmão do Lula, que de forma impressionante, todos os demônios saíram das catacumbas para proteger esses corruptos. Está na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admite interrupção, presidente. Não admite interrupção. Tu não admite, não admite interrupção. Não pode interromper, presidente. É tu para admitir alguma coisa? Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante, relator. Presidente. Pela ordem. Não, o líder, senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Esse que está falando é o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Ele tem sido o maior defensor dos corruptos na CPMI do INSS. E, sinceramente, esse cara está cometendo talvez um suicídio político. Ele é candidato a Senado, ao governo, não sei, lá no Rio Grande do Sul. Ele está sendo o principal defensor da corrupção hoje. Sim. Eles ajudaram a blindar, inclusive o aliado, ex-chefe de gabinete do Alcolumbre hoje, eles conseguiram recusar a convocação de um cara que recebeu 3 milhões dessas empresas que roubaram os velhinhos. E ninguém fala nada. Eu não vejo a imprensa falando sobre esse escândalo. O primeiro escândalo foi o roubo em si. O segundo escândalo, que na minha opinião é mais relevante, é a forma como o PT e o governo estão protegendo esses corruptos. Não deixam ser chamados. O STF protege, o Flávio Dino, na maioria das vezes, protege os corruptos para que eles não sejam presos. Se ele é preso, o PGR vai lá e arquiva. Eu nunca vi uma estrutura de proteção da corrupção como essa. Eu nunca vi, assim, e é escancarado, eles não tentam disfarçar, eles não tentam esconder. Mas foi só mencionar o nome do irmão do Lula, que tá, gente, sem sombra de dúvida, envolvido no esquema,
Cara, eu fico imaginando se fosse o irmão do Bolsonaro. É só mencionar que tá mais do que claro que de forma impressionante todos os demônios saem para defender seus colegas. É impressionante. Mas o que me deixa realmente revoltado é que eu não vi o Jornal Nacional falar sobre isso nenhuma vez. Nem o Fantástico. A TV aberta finge que a CPMI do INSS não está acontecendo. No período da CPMI da Covid, era transmitido ao vivo na TV aberta. Dessa vez eles fingem que não acontece. Então a gente tem que mostrar para o povo. Compartilha o vídeo, manda esse link para todos os grupos para as pessoas entenderem. O Brasil está vivenciando o maior escândalo de corrupção, envolvendo o Lula, irmão do Lula, o pessoal do PT, e eles estão protegendo os corruptos. Perdão, pessoal. Isso aqui ainda é maior do que o Mensalão. É o maior escândalo de corrupção de todos os tempos e maior do que o Mensalão. É algo assim surreal que está acontecendo no nosso Brasil. E a imprensa podre vendida, totalmente inerte a tudo isso, porque tem método, né? Recebe o Pix, aí fica pianinho, né? Recebe o Pix, fica quietinho, não é isso? Recebe o Pix, cala a boquinha, não é isso? Pois é. Só que aqui neste canal é o contrário. Quando eu recebo o Pix, o seu Pix, de quem gosta do meu trabalho, aí eu continuo falando. Aí é que eu falo mesmo, porque eu sou independente. E para eu continuar sendo independente, eu quero depender somente do meu Deus e de você, da sua boa vontade. Então participe do nosso sorteio dia 4/11. Vai ter esse sorteio aqui maravilhoso, com 4 prêmios maravilhosos para vocês. Então corre. É limitada a roleta, então não perca a sua chance. Uma chance R$10, 2 chances 20, 3 chances 30, 5 chances 50, 10 chances 100. O quanto você puder, o quanto Deus tocar no seu coração. Se você gosta do meu trabalho, sustente esse trabalho. Faça com que esse trabalho continue firme e forte para ajudar a livrar o nosso país dessa corja de demônios. Eu preciso de vocês. Uma camiseta de Jair Messias Bolsonaro, que é o que ele está usando ali do Clube Bolsonaro. Um busto do Bolsonaro dourado, que está na sua tela também. Bolsonaro, herói do Brasil, está escrito lá. Uma caneca, o meu partido é o Brasil, com o rostinho do nosso querido presidente Bolsonaro. Você que é bolsonarista verde e amarelo como eu, esses prêmios são maravilhosos. E a cereja do bolo, Submundo Hacker, que é o livraço do Laudelino de Oliveira Lima, que vai para você também. Então não perde tempo não, me ajude a te ajudar, faça a sua contribuição. Não acabou a live, tá? Só precisava dar esse recado. Última matéria na tela. Maria Corina sobre Nobel da Paz. Impulso para alcançar a liberdade. Opositora recebeu a notícia do prêmio durante a ligação de Edmundo Gonzalez, exilado na Espanha. Vocês estão sabendo que o Trump foi lá e conseguiu a paz no Oriente Médio, né, conseguiu aí o recuo, né, do Hamas, o recuo de Israel, né, finalmente, até as próprias pessoas na faixa de Gaza agradecendo o Trump, falando I love you, Trump. Então o Trump conseguiu ali um cessar-fogo, não é o término da guerra totalmente, porque de qualquer dia, qualquer hora, esses demônios do Hamas podem novamente fazer um massacre que eles fizeram, né, numa festa, quando Israel estiver sossegado. Então, o Trump conseguiu um cessar-fogo, ele não conseguiu a paz, não houve um tratado de paz, é um cessar-fogo, tá? Cuidado aí com canais que falam, o Trump é o anticristo, que não sei o quê. O povo procura mais o anticristo do que o próprio Cristo, né? O Trump é o anticristo, fez a paz no Oriente Médio. Não, ele não fez a paz. Foi só um cessar-fogo. A gente tem que separar as coisas. Se fosse realmente um tratado de paz, aí eu falaria para você. Mas é um cessar-fogo, ok? Então não se assuste. E aí a Maria Corina vê o Trump, o próximo passo de Trump, como resgatar a América Latina. Agora o Trump não tem mais. Claro que ainda falta, né, o Putin lá baixar as asinhas. Tá com as asinhas abertas ainda. Ele baixar as asinhas, o Zelensky também. Acabar com aquela patifaria. Mas agora o Trump pode ficar totalmente focado aqui, principalmente na América Latina. Lembra que os barcos, os navios de guerra, os aviões, os porta-aviões estão todos aqui na Venezuela. Estão todos aí no Mar do Caribe.
E o bicho está prestes a pegar a qualquer momento. E a Marina Colina vem aqui, ó. Estamos no limiar da vitória. E hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump. O povo dos Estados Unidos, o povo da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Escreveu Maria Corina. Hoje os cachorros aqui resolveram, literalmente soltando os cachorros, né? Resolveram latir aí, mas eu amo os bichinhos. Deixa os bichinhos latir lá, não tem problema. Ela também conversou por telefone com o diplomata Edmundo Gonzalez, candidato da oposição à presidência da Venezuela. Ele vive exilado na Espanha desde que o ditador Nicolás Maduro se autoproclamou vencedor do pleito de 2024. Então, a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez e todo o mundo, né, de bem, as pessoas de bem do mundo esperam que realmente o nosso querido Donald Trump possa vir trazer guerra também, principalmente a nossa querida América Latina, que está sendo vilipendiada, está sendo roubada na mão grande pelos comunistas malditos. E a gente continua essa luta aí, tá bom? Continuo com vocês todos os dias aqui, de domingo a domingo, sem folga, por um Brasil melhor, tá bom? Me ajude a continuar. Que Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Deus te abençoe grandemente.